Enquanto ele é protegido aqui, lá fora a casa cai, porque paralelo a isso, em ação que tramita na Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, a Trump Media, a empresa do presidente Donald Trump, associou Alexandre de Moraes ao escândalo do Master. Conhecido como Alexandre de Moraes. Então, segundo o jornal O Globo, o Banco Central se negou formalmente a fornecer detalhes sobre reuniões realizadas entre o presidente da instituição, Gabriel Galípolo, e o ministro do STF, Mussolini da Moca, também conhecido como Alexandre de Moraes, sob o seguinte argumento: risco à segurança da sociedade do próprio Estado. Eu não sei porquê, mas uma estranha dor tomou o meu cóccix. Eu não consigo me sentar direito, a minha bunda está doendo depois dessa desculpa. O Banco Central informou ainda que não documenta, só se eu sentasse agora em cima de balas de menta para ficar com o meu documentado, né? Não documenta encontros entre seu dirigente e, aspas para o Banco Central, altas autoridades da República, fecho aspas. Vale lembrar que, também de acordo com informações do mesmo jornal O Globo, o Mussolini da Moca procurou Galípolo ao menos 4 vezes para pressionar em favor do Master, que à época dependia do aval, e dependendo do aval, parece que eles procuraram o oval, mas piada à parte, dependia do aval do regulador à compra de seus ativos pelo BRB. O Banco Central vetou o negócio em setembro do ano passado, por decisão unânime da diretoria. As intervenções de Moraes aconteceram ao mesmo tempo em que o escritório de advocacia da sua mulher, Mussolina da Moca, também conhecida como Viviane Bart de Moraes, mantinha um contrato de 129 milhões de reais com o Master, com pagamentos, olha a numerologia, à la Alexandre de Moraes, Mussolini da Moca, 36 parcelas de 3,6 milhões. 3 com 6, 9, 36, 9, 9 com 9, 18, 18, 8 com 9. É muita numerologia para a minha cabeça. Valendo lembrar que na semana passada, este portal Metrópolis revelou que o Alexandre de Moraes, na época em que o Banco Master estava para fechar negócio com o BRB, foi visto na casa, na mansão do Vorcaro, fumando charuto e tomando vinhos caros e raros, oportunidade na qual esteve também presente, ele foi apresentado, o então presidente, CEO do BRB. Muito estranho. Mas aí o Moraes soltou uma nota a partir da sua assessoria de comunicação, dizendo que o portal Metrópolis é uma vergonha, que inventam essas matérias, que não teve reunião. Ou seja, o Mussolini da Moca não negou que foi na casa do Vorcaro, não negou que deu uma lambida no charuto do Vorcaro, não negou que meteu a boca no gargalo do vinho do Vorcaro e não negou que se encontrou, que encontrou por lá o presidente do BRB. Na mesma época em que fechou esse contrato, né? Esse contrato nababesco, nunca antes visto na história desse país, 129 milhões para não fazer nada, do Banco Master, que, à época, tentava se vender ao BRB. Em que pese a proteção nacional do Moraes, a informação de que o Banco Central não documenta reuniões com altas autoridades da República contrasta com declarações públicas de Gabriel Galípolo em dezembro
Galípolo disse que todas as reuniões, troca de mensagens e comunicações relacionadas ao caso Master foram, sim, documentadas. Enquanto ele é protegido aqui, lá fora a casa cai, porque paralelo a isso, em ação que tramita na Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, a Trump Media, a empresa do presidente Donald Trump, associou Alexandre de Moraes ao escândalo do Master. No pedido de autorização para que o ministro seja notificado sobre a ação impetrada nos Estados Unidos, a Trump Media e o Rumble, segundo o autor da ação, registraram a divulgação no Brasil do contrato de 129 milhões de reais entre o Master e a mulher de Moraes. As empresas americanas protocolaram um pedido para notificar Moraes por e-mail. Os advogados argumentam que o caminho formal para entrar em contato com o magistrado foi, aspas, bloqueado no Brasil por PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, e a AGU. E por isso a ação, a qual Moraes responde nos Estados Unidos, segue travada desde o meio do ano passado, por falta de intimação do ministro. Deise Tchocari, suas impressões sobre o nosso Duce. Nossa, olha, Pavinato, eu queria começar até falando... Eu estava lendo umas pesquisas esses dias, estudos acadêmicos, que mostravam que logo depois da abertura democrática, olha como as coisas vão mudando, né, e como algumas instituições elas vão perdendo a confiança, né. Logo depois da abertura democrática, as instituições jurídicas brasileiras elas gozavam da maior confiança da sociedade brasileira. Hoje, essas mesmas instituições elas são a que tem a menor confiança, isso o STF incluído entre eles, né. E aí, nessa questão que a gente está falando agora, a gente tem um problema que eu considero que é muito sério, que é uma legitimidade institucional. A gente tem um grave problema de legitimidade institucional aqui. Porque as democracias, elas não funcionam só com atos legais, né? Elas funcionam também com a confiança da sociedade. Então, o que a gente tem aqui? Quando um ministro, ele se encontra com o presidente do Banco Central, e aí alguém pede... faz um pedido de transparência e o Estado responde dizendo que isso é um risco à segurança, a gente tem aqui um claro exemplo de como a democracia ela vai se corroendo por dentro mesmo, porque a gente está transformando aqui a exceção numa regra. Né? Então, como assim? O ministro ele transita no judiciário, ele transita na ala econômica, na ala política, e aí quando alguém faz um pedido de transparência, o Estado vai lá e fala, não, é um risco à segurança nacional. E aí eu gosto muito de citar aquele livro que a gente voltou a reler agora por necessidade, infelizmente, que é Como as Democracias Morrem, que ele explica muito bem, os autores explicam muito bem que a democracia ela não vai ser corroída com tanques na rua. Ela vai ser corroída com práticas excepcionais que vão sendo normalizadas. Então, é o uso de uma justificativa de que não, isso é um risco à segurança, isso é uma excepcionalidade, isso a gente não pode falar, quando, na verdade, um ministro de STF deveria justamente dar a transparência. Né? O STF ele não responde ao voto, mas ele responde à Constituição. Então, ele deveria, pela lei, dar essa transparência dos seus atos. Né? E aí a gente tem autoridades poderosas se reunindo em sigilo, pedidos de transparência sendo negados com justificativas de risco à segurança, a gente tem aqui uma clara erosão silenciosa das normas democráticas não escritas. E aí a gente vê toda essa confiança que deveria existir no STF sendo completamente corroída, ainda mais no ano eleitoral. Né? Aí depois a gente vê ministro falando, não, tudo bem, olha só, não pode aceitar presente, não pode isso, não pode aquilo, mas a confiança que eles deveriam prometer, que eles deveriam passar através da transparência, eles não conseguem passar. Para mim é muito estranho um ministro de STF circular no âmbito econômico, político e também no jurídico e dizer que não pode falar sobre nada disso porque é um risco à segurança nacional. Tem coisa errada aí. Segurança nacional. O que da segurança nacional estaria em risco, Cláudio Caivano? A intimidade de alguns ministros do STF e suas ligações obscuras com outras autoridades do Executivo, tudo isso regado a vinhos caros de um determinado banqueiro. Mas vamos lá, a lei de acesso à informação, ela obviamente é uma lei infraconstitucional,
para fazer valer o que está escrito no artigo 37, né, da Constituição, que é um dos princípios da administração pública, publicidade. Ele está lá, é o 4º princípio, já falei dele outros dias. E a gente tratou aqui já também nesse programa, em oportunidades anteriores, que eles usam justamente a alternativa, ou seja, a exceção a essa lei para que ela se torne regra. Então eu não vejo com surpresa alguma. Eu não estou surpreso, não estou perplexo, não estou nada disso. É meramente uma questão de coerência do irduti, como você chama, Mussolini da Moca. No singular, imoral. No plural, amorais. É assim que tem funcionado a nossa... Não dá para chamar de nação. Dá para meramente chamar de pátria. A nossa pátria tem funcionado dessa maneira. O STF, ele é, o Supremo Tribunal Federal, deveria ser o guardião da Constituição. Só que ao privilegiar o sigilo no lugar da transparência, ou seja, da publicidade, ele está se tornando inconstitucional. Eu fiz algumas anotações aqui, vamos lá. O Master é investigado, que é a segunda notícia, né? O Master é investigado nos Estados Unidos da América. Consequentemente, agora, em virtude de todas essas notícias, o Alexandre de Moraes também está sendo investigado em virtude do Banco Master. Além do outro processo que ele já tem da social media, né? Da Trump Social Media e da outra plataforma, Rumble. O dinheiro deixa rastro. Então eu tenho para mim que a retirada da Magnitsky foi pior para o Alexandre de Moraes do que a implementação anterior e toda aquela comemoração que parte da direita acabou fazendo, né? Como se ele, sancionado, a gente estivesse mais seguro. É justamente o contrário. Com toda certeza, e os americanos seguem muito esse princípio, follow the money, o dinheiro dele está espalhado pelo mundo e vai ser com certeza encontrado pelos órgãos de investigação americanos. E eu vou terminar, em virtude do que a Daisy falou. O Hitler também não tinha credibilidade quando assumiu o governo em 1930. Aí ele criou o incêndio do Reichstag, em 27 de janeiro de 1933, na verdade. Aqui, o Alexandre de Moraes e toda a sua trupe para este regime conseguiram o 8 de janeiro. Eu venho falando disso desde 9 de janeiro. Olha, a moralidade, que é um princípio da administração pública, aqui ela está equivocada com moraisidade. Não pode ser moraisidade. A Deise falou de legitimidade, é uma palavra bastante curiosa. Legitimidade, né? Legítimo, o sufixo, né? Idade, que é inconformidade, a maneira da legem, do conjunto de leis, lex, aquilo que se pode ler. E se pode ler é porque está escrito. Mas a lei não é uma simples regra. A lei é uma regra que deve ser justa. Então a legitimidade é aquilo que está em conformidade com a justiça, com o justo. E aquilo que está em conformidade com a justiça é verídico, deve ser verdadeiro porque está dentro da verdade. Isso é legitimidade. E é verdadeiro também, isso a gente repete aqui todo o programa, a famosa frase de Marx que a tragédia da história se repete como farsa. Marx escreveu isso naquele livro que é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Repetição da tragédia através de uma farsa. Napoleão, o tio, né, do Luiz Bonaparte, ele ascendeu ao poder por meio do sangue, de uma revolução sangrenta. A farsa da tragédia de Napoleão para Marx se repetiu através de uma proclamação discursiva. Então hoje a ditadura não usa mais crachá. Ontem nós passamos o programa inteiro analisando o discurso do Fachin. O Fachin, ele citou um jurista italiano, um processualista de primeira categoria, que é Calamandrei, e ele falava defender as posições de um juiz pelo fato de ser juiz é falta de honestidade. Ele citou Calamandrei. E o que a gente tem visto aqui no Brasil, ao longo de todo esse tempo, é a repetição da defesa do Alexandre e dos seus pares,
única e exclusivamente pelo fato de fazerem parte da Suprema Corte, o que é desonesto, segundo o próprio Fachin, que se embananou todo no seu discurso ontem, citou Calamandrei, mas na semana passada citou a camalandragem, dizendo que a imprensa que ataca o Toffoli e o Moraes sofrem de filiofobia, que é um novo nome para nepotismo, e são antidemocráticas por fazerem esse tipo de crítica. Então é tudo muito lamentável o que a gente vê nesse país, em especial o Mussolini da Moca, que segue muito bem, obrigado, rico milionário, riquíssimo, aliás. Acho que a família dele nunca viu tanto dinheiro na vida e não viu mesmo. E não viu mesmo. A mulher dele nunca advogou. A Viviane Bart de Moraes nunca exerceu advocacia. Passou a exercer advocacia quando o marido virou ministro. E aí ele vira ministro, ela vira a advogada mais bem paga do Brasil. Não só a advogada mais bem paga do Brasil. Ela passa a ser o brasileiro com o segundo maior rendimento do país. Ela só perde pro Neymar. Uma mulher que nunca advogou, só perde pro Neymar. Aí você vai falar que ela é advogada? Chame-me de trouxa. Só não xinga minha mãe. Do resto você me chama do que quiser. Mas não fala que é porque ela é uma puta advogada. A ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Bento Carmen Lúcia, anunciou. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.